nós podemos aqui falar agora de comprimento equivalente e coeficiente de perda de carga. Tá bom. Que diabos é isso? Eu falei nas últimas aulas, enfim, falei tantas vezes sobre a perda de carga em tubulação. Mas existe também, aí claro, entra a perda de carga e tudo, mas existe, por exemplo, eu sempre estava falando de comprimento reto, né? E a tubulação não é reta, né, gente? Ela tem, bom, vou colocar aqui um desenhozinho básico, a tubulação ela faz assim, né? Faz assim, tem uma válvula aqui, né? Enfim, tem uma outra válvula aqui. Enfim, é muito, tem vários acontecimentos ao longo do escoamento unidirecional. Aqui nós sempre estamos falando de escoamento unidirecional, tá, gente? Unidirecional não é porque ele faz a curva, não, porque ele só vai num sentido. Se a gente estivesse falando bidirecional, tridirecional, aí, nossa, eu não estaria dando aula disso. Então, é unidirecional. Mas enfim, voltando ao papo, existe aqui curvas, válvulas, outras válvulas, saídas, né? Aqui vamos supor que aqui saia, né? Entradas, vamos supor que aqui tem uma entrada. Aí tem uma redução de diâmetro, etc. Esses conhecidos como acidentes, eles têm o fluido tem um comportamento especial neles, que faz com que eles perca mais carga nesse pequeno espaço do que num comprimento reto. Então você tem que considerar, quando você está calculando um sistema, você tem que considerar todos esses acidentes, especialmente, né, todos esses acidentes, além do comprimento reto, obviamente, para você saber a perda de carga toda do sistema. E para você fazer isso, existem duas maneiras de fazer isso. As duas são exatamente iguais. Assim, o resultado é igual, mas o processo de cálculo delas é um pouco diferente. Uma ela é mais precisa, mas é mais chata de fazer. Outra é menos precisa, mas é mais fácil de fazer. Em geral, o resultado é muito pequeno, a diferença, então não tem problema usar uma ou outra. Eu já usei as duas, não teve muito problema. E, gente, eu estou usando papel higiênico mesmo. Eu desisti de usar outra coisa porque era muito ruim. E pra você ver o tanto que o professor sofre, né? Porque eu uso papel higiênico. A gente trabalha aqui por amor. Porque dinheiro mesmo aqui é difícil. Mas ó, funciona. Utiliza. Bem melhor do que aquela porcaria que eu estava usando. Aqui, então beleza. Vamos colocar aqui. Bom, primeiro eu estou colocando comprimento equivalente a um método e coeficiente de perda de carga é o outro, tá? Vamos primeiro começar pelo coeficiente, que ele é conhecido mundialmente como K, tá? Eles são valores tabelados para cada tipo de acidente. Tem 253 trilhões de acidentes diferentes. Tem tudo tabelado, tudo tabelado. Você pega lá, tem qualquer coisa que você quiser, tem lá. Eu vou colocar como é que calcula ele. Para perda de carga, ele é igual a KU2 sobre... Deixa eu dar uma colada aqui, gente, que eu cabeça não sou tão bom assim não. Sobre 2, tá? Calcula dessa forma. Então, a perda de carga é dada pelo K, que você vai determinar. Vou colocar ele aqui, bonitinho aqui, ó. Olha que bonitinho, meu coração doente. Coitado do meu coração. E é o K, a velocidade, a densidade, dividido por 2. Você pode também, assim como na perda de carga de fator de atrito, também dá na mesma. Você vai ver muito assim também. Não sei se vocês lembram, eu vou até lembrar isso para vocês agora. A pressão pode ser definida quando é em estático, em ρ G ΔH. Ou seja, é a elevação do fluido com a gravidade e a densidade dele, tá? Você pode colocar ρGH, KU2, ρ sobre 2. Aí você, separando por ΔH aqui, ó, você vai, por exemplo, aqui você corta a densidade e passa o G para lá. Ou seja, vai ser ΔH, vai ser igual a KU2 sobre 2G. Você vai ver essas duas equações. Elas falam a mesma coisa. Só que essa daqui é em pressão, né? Pascal, bar, ATM, etc. E essa aqui em metro de coluna de líquido. Metro de coluna de líquido geralmente é em água. Não, na verdade pode ser qualquer coisa, mas metro de coluna do líquido que você está usando.
Pode ser polpa, pode ser água, pode ser óleo, pode ser mercúrio, pode ser o que for. Ele vai dar altura equivalente relativo com a pressão que está fazendo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Supondo que a gravidade seja 10, tá? Não é 9,8, mas para simplificar. Se eu tenho, por exemplo, 1 kg aqui, 1 quilograma de pressão é mais ou menos 10 metros de coluna de água. Ou seja, 10 metros de água para cima dá 1 kg de pressão manométrica, tá? É muito equivalente um ao outro. Dá confusão usar um, dá confusão usar o outro, dá. Mas vocês têm que lembrar que as duas coisas são equivalentes. A única coisa que diferencia um do outro é que esse aqui tem uma densidade e esse outro não importa a densidade. Ele vai sempre colocar a altura do líquido que você estiver usando, tá? Eu prefiro usar esse, na maioria das vezes. Tem alguns casos que usar esse aqui é mais fácil, mas eu prefiro usar esse porque fica uma questão absoluta, não tem nada a ver, não precisa ficar preocupando que líquido que é e tal, fica uma coisa mais fácil. Então, se você tiver com confusão com esse aqui, usa esse, não tem problema não, só usa esse. Depois, se você se sentir seguro, você usa esse aqui. Você vai acabar usando, viu? Porque tem coisas que são mais úteis nele, tá? O que você faz com esse cara de cá? Vocês lembram que eu coloquei a equação? Já coloquei essa equação, que é ΔP é igual fator de Darcy. Estou fazendo confusão com Darcy e Fanny. Vê o outro vídeo para vocês verem que é importante para vídeos. Então aqui, então nós temos aqui a equação de Darcy, tá bom? Então você vai calcular seu fator de atrito e tal, beleza, calcula tudo, igual a gente vai ainda fazer com detalhes, calma, a gente vai assistindo com calma, vocês vão entender. Você calcula tudo pronto, e depois de você calcular isso aqui, você faz o seguinte, ó, adiciona aqui, ó, o ΔP de acidentes. Bom, só isso. Calculou aqui, os acidentes, então aqui eu vou colocar acidente aqui, ó. A gente chama de acidente, tá? Mas não confunde não. Acidente os acidentes de tubulação, né? Não confunde com carro capotando, essas coisas. Então, ó, é o seguinte, então você pega o ΔP, né, aqui no final das contas e adiciona, ou seja, ΔP final é igual ao ΔP de tubulação, né? Mais ΔP de acidentes. Não é difícil, né, gente? Dá uns exemplos para vocês aqui de carro, tá? Que eu tenho aqui, que eu anotei. Exemplos, tá, gente? Tem zigalhões, tá? Zigalhões, eu não estou exagerando, tá? Cotovelo. Tem 1 milhão de tipos de cotovelo, raio longo, raio curto, sei o que, 45 graus. Cotovelo é a curva da tubulação, né? O L, né? Pode ser de 45 graus, pode ser de 90, pode ser de... cada um de um jeito. Eu peguei um cotovelo lá, de 90 graus, raio curto. Faço ideia qual que é exatamente o raio, não vou também ficar com super mega detalhes. O importante é que ele seja considerado. Agora, às vezes, a maioria das vezes quando a gente está fazendo esses cálculos, a gente não tem tantos detalhes sobre o cotovelo que está usando, se tem raio longo e tal. A gente usa o cotovelo genérico, né? Esse aqui, o K dele é igual a 0,51. Tá? Então o que você faz? Se você tem 10 cotovelos, soma os 10 e joga aqui. Entendeu? Pegou lá 10 cotovelos, fez 5,1, colocou 5,1 aqui, pronto. Jogou aqui embaixo. Aqui, por exemplo, tem válvula gaveta. A válvula gaveta é 0,14. Tá vendo? A válvula gaveta é menos que um cotovelo. Ela perde menos carga com o cotovelo. Aí vem a válvula globo. A válvula globo é 5,8. Você lembra que eu falei no vídeo de válvula que a válvula globo perde uma carga absurda? Ela perde 10 vezes mais que o cotovelo. 11, né? 11 vezes mais. Mais do que 11. Tá vendo? O tanto que ela é um absurdo. E isso aqui ela é aberta, hein? Isso ela é aberta. Se você fechar um pouquinho, vai para 12, 15, 20, 300, vai para qualquer número que você quiser. Tá? E a retenção igual a 1,5. Gente, são valores genéricos. Eu eu falei exatamente qual. A retenção aqui é portinhola, mas se for um outro tipo de retenção, o fabricante mesmo, o fabricante da retenção, o fabricante da Globo, o fabricante da gaveta, ele vai te fornecer uma brochura dele lá falando quanto que é o K
do produto dele. Ou seja, isso aqui é muito variável. A gente usa valores genéricos mesmo, de verdade. Não dá para você fazer uma coisa muito precisa. Não existe uma precisão enorme nisso, né? A gente faz com uma aproximação, tá? Esses são valores médios e eles atendem bem. Eles atendem bem. A gente, normalmente, se você quiser ter segurança, a gente põe uns 10% nisso aqui, para ter certeza que você está simulando um sistema que vai atender e pronto. Porque certeza mesmo, esses valores são muito empíricos, é muito difícil. Principalmente que cada fabricante tem um caso diferente, por circunstâncias diferentes, né? Agora vamos para um outro método para fazer a mesma coisa. Inclusive, ó, que é o comentário, hein? Se vocês não sabem o que é isso aqui, assiste o vídeo de válvula. Gaveta, cotovelo... Cotovelo não, cotovelo eu expliquei. Mas gaveta, globo, retenção, né? Assiste lá. Eu vou deixar esses caras aqui ainda. Tá bom, vou deixar separadinho aqui. Nós vamos falar deles daqui a pouquinho. Tá? Beleza. Então agora, nós vamos falar agora de comprimento equivalente. A gente falou de coeficiente de perda de carga, nós vamos falar de comprimento equivalente. O que a turma pensou? Falei assim, bom, eu já descobri como é que faz a perda de carga e tal, mas será que não tem um jeitinho mais maroto de fazer isso? Pô, tem. O pessoal pensou assim, vamos supor assim, um cotovelo. Será que tem jeito de eu estimar o quanto que o cotovelo poderia valer de metros de tubulação reta? Ou seja, vamos supor, então o cotovelo eu perco a mesma quantidade de carga que 3 metros de tubulação reta. A válvula globo é a mesma quantidade de perda de carga que acontece nela, igual 200 metros de tubulação reta. Então você então peraí. Então se eu fizer então a conversão, em vez desse carro ficar fazendo essa conta, colocar então que um cotovelo são 7 metros, uma gaveta são 18 metros, um globo são 200 metros, eu vou somando esses metros todos, junto com a minha tubulação efetivamente reta, e faço um comprimento equivalente, né? Que ele equivale a todo, é como se eu pegasse a tubulação, esticasse ela inteira, que fizesse uma equivalência de perda de carga daquela toda retorcida. Eu somo tudo e aí o que eu faço? Eu pego aquela equação original, só somo os comprimentos todos, de tudo que eu tiver, calculo e está resolvido. Funciona? Funciona, dá certo. Só que tem um problema, essa tem mais divergência. Esses comprimentos equivalentes têm divergência demais. Eu já vi de todos os valores que você pode imaginar. A válvula globo eu já vi de 200 a 600. Então assim, é um pouco... É mais fácil calcular? 1000 vezes mais fácil. Mas eu tenho um pouco de divergência. Eu até sei porquê, eu não vou falar aqui porquê, não, porque eu acho que eu vou confundir vocês. Mas ela funciona? Funciona bem. Mas cuidado, se você quiser ter um pouquinho mais de precisão, usa o coeficiente de perda de carga, o K, que ele é mais seguro, tá? Mas esse aqui, para estimativas, ele é bom? Ele é muito bom. Ele talvez até seja bem útil para projetos, efetivamente, não dá para usar, desde que você tenha uma segurança em usar ele. Então como é que ele funciona? Comprimento equivalente, o que você vai fazer? Você vai pegar o ΔP ou o ΔH, tanto faz, você decide o que você vai fazer. Então aqui, ó, eu vou até colocar aqui do ΔH também, para ficar bem didático. Então, ΔH, que é igual a ΔP sobre ρg, são equivalentes, tá, gente? Mesma coisa. Se você quiser, você só passar o ρg para cá, você vê que é igualdade, que é o que eu falei recentemente. Que é igual a 2L mais L equivalente sobre o F, né? O F de Fanny, que eu esqueci de colocar aqui no começo, sobre DI, multiplicado por 2G. Então, ó, se vocês quiserem voltar para aquela equação de ΔP, joga o ρ para cá, corta o G, morreu. Quer usar o ΔH, só ignorar isso e continuar usando. Entendeu? Então você pode usar um ou outro, você escolhe, você só joga um para lá ou para cá. Matemática tranquilinha, né? Tranquilinha, sem estresse. Né? Então, beleza. Como é que funciona? Eu pego os comprimentos equivalentes da minha tubulação inteira, somo todos eles, jogo aqui na equação e calculo. Morreu. Pego o ΔH ou ΔP de uma vez. Dá um exemplo. Vou colocar os caras aqui, uns exemplos. Mesma coisa, tá? Só que agora é comprimento equivalente, tá bom? Comprimento equivalente aqui, ó.
é 20 vezes o diâmetro interno. Este aqui é 6 vezes o diâmetro interno. Esse é 232 vezes o diâmetro interno. E esse aqui é 60 vezes o diâmetro interno. Também valores genéricos, que é a conversa toda que eu falei para vocês e tal, não é, tem variação, não vou falar tudo de novo, tá? Então, ó, esse aqui é o caso. Então o que você vai fazer? Você vai pegar o diâmetro que você tem na sua tubulação, o diâmetro que você tem lá, multiplicar por 20, o diâmetro multiplicar por 40 e tal, pronto. Aí eu tenho o comprimento equivalente para o diâmetro que você está usando, ok? E depois de falar, eu tenho 4 cotovelos, então vamos supor que é tudo 1, tá? Tudo 1, pronto. 1 metro, 1 polegada, depende do que você estiver usando aqui. Vamos colocar 1 metro, pronto, acabou. Tudo 1 aqui. Então vai ser 20 metros, 6 metros, 232, 60 metros equivalentes. Então vai ser, eu tenho 4 cotovelos, então 2, 4, 6, 8, 80 metros. Então, aí eu vou fazer a equação lá, tal, 2, né? Vamos supor que eu tenho 100 metros de tubulação reta total lá que eu tenho. Mas, nesses 100 metros eu tenho 4 cotovelos, ou seja, 80 metros. Mas eu tenho 2 gavetas, então 6, né? Mais 12. Eu tenho mais um aglobo, 232. E eu tenho mais 2 retenções, 120. Aí, fator de atrito e tal. U2 sobre, no caso, meu diâmetro é 1, né? Não sei, pode ser qualquer unidade, não importa, vezes 1G. Calculei isso aqui, eu tenho, no caso aqui eu tenho ΔH, né? Entenderam? Ou seja, é muito mais fácil calcular que a outra. Você vai somando, bota tudo aqui na equação, acabou, faz a conta. A outra você tem que fazer uma continha separada, a continha separada você soma com o resultado que você faz da outra reta, é um pouquinho mais trabalhoso, mas o trabalho normalmente dá qualidade. Normalmente mais trabalho tem mais qualidade, menos trabalho tem menos qualidade. Então eu aconselho vocês a usar o coeficiente de perda de carga em vez desse, mas esse aqui ele pode ser muito útil para estimativas. E se vocês quiserem usar esse aqui mesmo assim, porque acha mais fácil, mais cômodo, etc., faça com os valores mais conservadores que vocês acharem. Eu aconselho, tá? Porque ele tem algumas variações, ou então pega o valor tabelado. Ao mesmo jeito que existe valor tabelado dos coeficientes, existe também valor tabelado das próprias empresas e tal, do comprimento equivalente, porque eles já fazem as continhas deles lá e aí você pode usar sossegado. Beleza? Falou, turma!